Recapitulando de forma básica e rápida. Vamos lá? Recapitulando, pessoal. Primeiro raio que eu citei para vocês aqui, né? O paralelo ao eixo principal. No caso do espelho côncavo, ele chega no espelho paralelo ao eixo principal e converge para o foco. No caso do espelho convexo, ele diverge do foco. Até aí tudo bem, não é? Segundo raio, aquele que interage com o foco antes. No caso do espelho côncavo, esse raio passa pelo foco, atinge o espelho côncavo e volta paralelo. No caso do espelho convexo, ele atinge o espelho convexo numa direção que contém o foco e ele, ao ser refletido pelo espelho, ele volta paralelo, tá? Eu costumo dizer que esse caso aqui, ele é o oposto desse caso aqui. Esse é o primeiro paralelo, esse é o segundo do foco. Eles são os opostos, tá? Terceiro raio, pessoal. Qual que é a palavra mágica desse terceiro raio? A palavra mágica é simetria. Há uma simetria entre o raio incidente e o raio refletido, tá? Eles formam com o eixo principal o mesmo ângulo, tá? O ângulo A do lado esquerdo e o ângulo B do lado direito, tá? Por último, aquele raio de curvatura, desculpe. Por último, aquele raio notável em que ele interage com o centro de curvatura antes, não é? Ele vai e volta na mesma direção, porém no sentido contrário, tanto no espelho côncavo como no espelho convexo. Beleza, pessoal? Galera, 4 raios: paralelo, foco, vértice e centro de curvatura. São 4 raios notáveis que eu citei aqui para vocês. Beleza, galera? Estão prontos? Estão preparados? Podemos formar as imagens agora, então? Galera, olha só. Para formarmos uma imagem, nós precisamos de 2 dos 4 raios notáveis. Professor, quais 2 você vai usar? Não importa, desde que sejam 2. Tá legal? Então vamos começar com essa brincadeira aí, pessoal. Olha só. Formação de imagens. Eu começo aqui com um espelho convexo, tá, gente? Eu começo com um espelho convexo porque, independente da distância do objeto até o espelho, a imagem sempre terá as mesmas características, ok? Beleza, pessoal? Então, olha só. Aí está o meu objeto, tá? Meu objeto ele está nessa posição. Bom, vai partir desse objeto alguns raios que vão bater naquele espelho. Lembre-se, os raios que partem do objeto, que são refletidos pelo objeto, ou raios que são emitidos pelo objeto, carregam uma informação sobre esse objeto, tá, pessoal? Então, olha só. O primeiro raio notável que vai atingir esse espelho é o raio paralelo ao eixo principal, né, pessoal? Aqui, ó. Esse raio aqui, ele é o raio paralelo ao eixo principal, como você pode ver, o nosso primeiro raio notável, o mais importante. Vamos lá, galera? O raio notável paralelo ao eixo principal que atinge o espelho côncavo, aliás, no caso é o convexo, ele reflete para onde? Você lembra? Ele reflete para onde? Ele reflete saindo do foco, como você pode ver aí, ó, tá? Esse foi o primeiro raio notável que nós utilizamos para formar a imagem dessa vela aqui. Tá legal, pessoal? Qual será o segundo raio notável? Eu já usei o paralelo. Qual que eu vou usar agora? Gente, eu opto por usar agora o raio luminoso que vai no foco. Desculpe, perdão. Que vai no vértice, tá? Qual que é a palavra mágica mesmo daquele raio que vai no vértice? A palavra é simetria. O raio incidente, ele é simétrico ao raio refletido. Tá legal, pessoal? Segundo ano B, olha só. Vem aqui comigo na apresentação aqui, gente, no quadro aqui, para você perceber uma coisa. Olha só, gente. Esse aqui é o primeiro raio que foi refletido pelo espelho, não é? Esse aqui é o primeiro raio. Esse daqui é o segundo raio. Tá vendo?
Esse aqui é o segundo raio que foi refletido pelo meu espelho. A pergunta é: vocês concordam que os dois raios que foram refletidos no espelho, os dois, de novo, ó, esse aqui é o primeiro, tá? E esse aqui é o segundo raio refletido pelo espelho, tá, gente? Você concorda comigo que esses dois raios, eles não se encontram? Concorda comigo, pessoal? Vamos ver mais uma vez aqui, ó. Esse aqui é o primeiro raio que foi refletido pelo espelho, e esse aqui é o segundo raio que foi refletido pelo espelho. Um raio vai para cima, outro raio vai para baixo. Concordam, galera, que eles não se encontram? Os dois eles não se encontram depois da reflexão? Se eles não se encontram, galera, se os dois raios que refletiram no espelho não se encontram, isso significa que eles não estão em rota de convergência, tá? Eles não estão indo até um mesmo ponto. Pelo contrário, se isso não está acontecendo, isso significa que há uma divergência entre esses dois raios, tá? E essa divergência possui uma origem. Beleza, pessoal? Olha só. Bom, aqui nós temos, né, aquela simetria que eu falei para vocês, beleza? E olha, pessoal, esse aqui, olha, esse que está piscando aí, olha, ele é um primeiro prolongamento, tá? Ele é o prolongamento do primeiro raio que foi refletido pelo espelho. E esse aqui é o prolongamento do segundo raio que foi refletido pelo espelho. Então repara só, pessoal, mais uma vez, ó. Esse primeiro raio, ele jamais se encontra com esse segundo raio, tá? Só que esses dois raios possuem uma origem na sua divergência. Essa origem está bem aqui, ó, em cima do pontinho vermelho aqui. Legal? Então, onde que a imagem é formada? Pois é, a imagem é formada lá, tá? A imagem ela é formada, olha, no encontro dos prolongamentos dos raios que foram refletidos. Legal, galera? Então, gente, vamos falar aqui sobre as características da imagem. Bom, uma imagem tem três características, beleza? Basicamente, uma imagem tem três características. Primeira característica de uma imagem é uma característica quanto à sua natureza, tá? O que que significa isso? Característica quanto à sua natureza, galera. A imagem pode ser real ou ela pode ser o quê? Ou ela pode ser virtual, tá? A imagem real, ela seria formada se esse raio se encontrasse com esse raio, tá? Só que os dois raios eles não se encontram, gente. Mas prolongando esses dois raios, eu tenho um encontro aqui, ó. É por isso que a imagem é virtual, tá, gente? Galera, olha para mim aqui, por favor. Imagem virtual é uma imagem que ela é vista olhando para o espelho. Dois, é uma imagem que ela é formada pelos prolongamentos. Legal, pessoal? Então, olha só. Quando eu estou diante de um espelho convexo, para eu ver a imagem que esse espelho produz, eu tenho que olhar para o espelho convexo, tá? Por exemplo, pessoal, olha só. Quando você vai numa loja AMPM, aquela loja de conveniência de posto de gasolina, sabe? Sei lá, você e seu pai, você e sua mãe, não sei, para lá no posto para abastecer o carro. Aí você fala, ah, pera aí, vou ali na lojinha comprar um refrigerante, alguma coisa assim, né? Quando você chega nessa loja, é muito provável que em algum canto da loja tenha um espelho convexo. Para que isso? Para o lojista olhar para o espelho convexo e ele conseguir ver pontos da loja mais digamos assim, né, com um campo de visão mais ampliado, tá? E para você ver essa imagem, você tem que olhar para o espelho, tá? Então isso que é a imagem virtual. A imagem virtual ela é formada por prolongamentos e a imagem virtual ela é formada pela questão é, do você tem que olhar para o espelho para ver essa imagem. Legal? Galera, olha só. A vela, que é o objeto,
repara só aqui na vela, ela está apontando para cima, não tá? A imagem da vela também está apontando para cima. Qual é a característica da imagem que diz que a orientação do objeto e da imagem são iguais? A imagem é direita, tá? Querido, querida, olha para cá rapidinho. Imagem direita não significa que a imagem é formada à direita do espelho, tá? Imagem direita significa que o objeto está de cabeça para cima e a imagem também está de cabeça para cima, que fique bem claro, tá bom, pessoal? Professor, se o objeto estivesse de cabeça para baixo e a imagem também de cabeça para baixo, ela seria direita também? Sim, seria direita. Tá, pessoal? E galera, olha só, olha para cá, por favor. Repare que essa imagem, ela tem esse tamanho. O objeto tem esse outro tamanho aqui. A imagem, ela é menor, ela é maior ou ela tem o mesmo tamanho que o objeto? Resposta: ela é menor do que o objeto. Tudo bem, pessoal? Galera, como eu venho falando com vocês aí, o espelho convexo, ele serve para você vai olhar para o espelho convexo e você vai ter um campo visual mais ampliado, tá? O fato de que a imagem ela é menor do que o objeto, pessoal, significa que a imagem sendo menor, o campo visual de fato é mais amplo, tá? De fato, o campo visual é mais amplo. Por exemplo, você vai fotografar um objeto, sei lá, eu tenho aqui uma calculadora. Tá aqui, ó, calculadora, né? Pessoal, se eu posiciono o meu celular e a minha calculadora numa distância curta, o tamanho da imagem da calculadora vai ser maior e o meu celular vai fotografar menos o espaço e mais a calculadora, né? Se eu afasto bastante a minha calculadora, o tamanho da imagem da calculadora vai ser menor e o meu celular vai conseguir fotografar um espaço maior do ambiente que está aqui. Então, assim, galera, só para você ver aqui, ó, o fato da imagem ser menor do que o objeto, isso explica o fato de que o espelho convexo amplia o campo visual. Ele diminui o tamanho do objeto para aumentar o campo visual. Essa que é a ideia. Tá, pessoal? Pessoal, então assim, independente da distância entre o objeto e o espelho convexo, a imagem sempre terá essas características. Beleza, pessoal? Galera, alguma dúvida? Fala para mim aí no comentário se sim ou se não. Eu quero fazer aqui um exemplo com vocês da apostila. Vamos lá? Nenhuma dúvida, Matheus? Tranquilo? Mais alguém quer se manifestar, pessoal? Alguma dúvida? Tá de boa, tá tranquilo? Tá legal aí, pessoal? Independente da distância entre o objeto e o espelho convexo, a imagem sempre será virtual, sempre será direita e sempre será menor do que o objeto. Forever. Forever and never. Sempre, sempre, sempre. Beleza, galera? Meus amores, vamos fazer então aqui uma questão da apostila, tá? Página 34 ou 35, tá? As questões estão transitando nessas páginas aí, tá? Ou 34 ou 35 da sua apostila 2, que é o volume 7 da sua apostila. Pega a apostila aí, pessoal. Vamos fazer aqui esse primeiro exemplo aí, ou acompanha aqui na tela, beleza? Vamos lá. A questão 4 da página 34 ou 35. Ah, Matheus vai pedir calma, ele deve estar abrindo a apostila. Olha, Matheus. Ó, minha apostila está aqui, ó. E a página é a 30 e... Essa questão aqui é da página 34 mesmo, tá? Pode abrir aí, ó. Página 34. Foi? Beleza, então. Ó, quem precisar aí pode pedir que eu pare, hein, pessoal. Vamos lá, gente. Questão 4 fala bem assim, ó. É uma questão da IFSU e fala: a ótica geométrica
estuda basicamente as trajetórias da luz na sua propagação, tá? Ah, dentre os fenômenos que podem ocorrer nessa trajetória está a reflexão, que consiste no fato de a luz voltar a se propagar no meio de origem, quando incidir na superfície de separação deste meio com outro. Em relação ao estudo da reflexão da luz nos espelhos esféricos, analise as seguintes afirmativas. Vamos lá comigo, pessoal? Primeira afirmativa, fala bem assim: todo raio luminoso que incide no vértice do espelho esférico gera, relativamente ao eixo principal, um raio refletido simétrico. Isso aí é verdade ou não, pessoal? Olha, todo raio luminoso que incide no vértice do espelho esférico gera, relativamente ao eixo principal, um raio refletido simétrico. Vamos ver a resposta aqui no slide, tá? Ó, o vértice está aí para vocês, aparecendo para vocês, né? Chegou no espelho, no vértice do espelho côncavo, formou com o eixo principal um ângulo A, foi refletido, mesmo ângulo A. A palavra mágica é simetria. Tu tá lembrado disso que eu sei. Tanto no espelho côncavo como no espelho convexo. Beleza, pessoal? Então a número 1 aí está verdadeira. 2. Todo raio luminoso que incide paralelamente ao eixo principal reflete-se em uma direção que passa pelo centro de curvatura. E aí? Sim ou não? Todo raio luminoso que incide paralelamente ao eixo principal reflete-se em uma direção que passa pelo centro de curvatura? Vamos ver aqui então, galera, no tira-tema? Olha, raio luminoso que chega no espelho côncavo aí, paralelo ao eixo principal, beleza. Ele será direcionado para o centro de curvatura? Negativo. Ele é direcionado para o foco, não é isso, galera? É o foco. Então essa aqui, ó, é fake news. Vamos combater as fake news, hein, pessoal? Tá errado esse número 2 aí. Beleza? E a número 3, pessoal? Você que já está ligado aí, você que já está sabendo a respeito de formação de imagem, né? Vamos ler a número 3 aí agora. Um espelho convexo conjuga uma imagem real, invertida e menor que o objeto. Falso ou verdadeiro, pessoal? Galera, olha só. O espelho convexo, ele não faz nada além de formar uma imagem com essas características que está aí, ó. O espelho convexo, ele não faz nada além de formar uma imagem virtual, ele não faz nada além de formar uma imagem direita, e ele não faz nada além de formar uma imagem menor. Então, assim, eu até concordo com essa parte final aqui, ó. Menor que o objeto, tá vendo? Menor que o objeto, ok. Só que real não é, invertida também não é. Tá, gente? Então, essa daqui é fake news também. E a resposta é a letra A, indicando que a número 1 ela é verdade. E apenas a número 1. Tá, pessoal? Vamos voltar aqui no slide. Deixa eu só já programar aqui a próxima atividade que eu vou fazer com vocês. Só um segundinho, tá? Beleza. Bom, galera, tem mais questões aqui sobre espelhos convexos. E o espelho convexo, ele não passa disso aqui não, tá? Galera, espelho convexo é curto e grosso. Independente da distância entre ele e o objeto, a imagem sempre será virtual, sempre será direita e sempre será menor do que o objeto. Tá, galera? Agora, o espelho convexo, desculpe. Agora, o espelho côncavo que vai ser o nosso, entre aspas, problema. Tá legal? Entre aspas, vai ser o nosso problema. Olha só, galera, vamos lá. Deixa eu me retratar aqui com vocês. Vocês estão comigo aí, né, gente? Preciso que vocês olhem para a tela aqui, por favor, hein? Olha só. Galera,
No espelho convexo, onde que está o objeto? Resposta: o objeto ele está à esquerda do espelho, nesse exemplo. Estão vendo aqui, né, pessoal? Então, a luz desse objeto será refletida pelo lado esquerdo, tá? Pelo lado esquerdo. Agora, no espelho convexo, o foco, o centro de curvatura estão do lado direito, tá, gente? Então, olha, repara nesse detalhe aqui, gente, no espelho que é convexo. O objeto ele fica de um lado e o foco e o centro de curvatura ficam do lado oposto, tá? É por isso que, independente da distância entre o objeto e o espelho, a imagem sempre terá as mesmas características, tá, pessoal? E, gente, ó, vou te falar mais um detalhezinho aqui, ó, especialmente para vocês do segundo B, né? Se liga, galera. Beleza, independente da distância entre o objeto e o espelho, a imagem tem sempre as mesmas características. Legal. Não vou ficar repetindo isso não, que já falei muitas vezes, né? Só que a imagem, galera, eu quero falar duas coisas sobre a imagem do espelho convexo, tá, gente? Olha aqui, ó. Primeiro, nossa, agora a pessoa tá fazendo obra aqui no prédio, no andar de cima aqui, furando parede. Só faltava essa. Mas então, a imagem, molecada, lá no espelho convexo, ela sempre é formada, sempre será formada entre o foco e o vértice do espelho, sempre, tá? A imagem sempre será formada entre o foco e o vértice, beleza? Agora, caso o objeto esteja muito, mas muito longe, a imagem é formada no foco. A imagem ela é sempre formada do foco até o vértice, tipo assim, em geral, tá? Agora, como eu estava falando para vocês, o problema, entre aspas, será o espelho côncavo. Eu explico por quê. Olha só. Galera, o objeto ele está do lado esquerdo aqui do espelho côncavo, tá, gente? Do lado esquerdo, né? Onde que está o centro de curvatura e onde que está o foco desse espelho côncavo? Do lado esquerdo também, tá, pessoal? Então, diferente do caso anterior, em que foco e centro estão de um lado e o objeto do outro, aqui no espelho côncavo, o foco e o centro estão do mesmo lado que está o objeto, tá? Então, molecada, diferente do espelho convexo, a distância entre o objeto e o espelho côncavo faz sim diferença, tá? E eu te digo mais, molecada. São 5 tipos de imagens formadas no espelho côncavo. Beleza, galera? Vocês estão comigo aqui, gente? Vamos a elas então, tá? A primeira imagem formada por um espelho côncavo, ela acontece quando o objeto ele está ele está além do centro de curvatura, ou seja, o objeto ele está mais afastado do espelho que o próprio centro de curvatura. Ele está além do centro de curvatura. Beleza, gente? Galera, olha só. Para formar a imagem dessa vela, nesse caso, quais raios notáveis eu vou utilizar? O primeiro raio notável que eu sempre vou utilizar é o paralelo ao eixo principal. Sempre vou utilizar ele, tudo bem, turma? Sempre irei utilizar esse raio. E ele converge para o foco, como nós já sabemos, no caso do espelho côncavo aí, tá? Segundo raio notável que eu vou utilizar é aquele raio que antes de chegar no espelho côncavo, ele passa pelo foco. Legal? Como que esse segundo raio será refletido? Paralelo ao eixo principal. Tá bom? Segundo ano. Segundo ano. Hein? Vem aqui comigo no comentário, pessoal. Fala para mim aí, ó. Sim ou não? Os dois raios refletidos por esse espelho se encontram? Sim ou não? Sim, com certeza, beleza. Eles se encontram aqui, ó, nesse ponto aqui. Você lembra que no caso anterior, olha, no caso anterior,
os dois raios que refletiam no espelho, lá no convexo, eles não se encontravam. É por isso que a imagem é virtual. Nesse caso, poxa, os raios se encontram. Quando não se encontram e eu uso prolongamento, a imagem é virtual. Qual é o nome da imagem quando os raios se encontram? Você consegue comentar para mim aí então? Com certeza, Nicolas. Beleza, foi na veia. É uma imagem real. Valentina acertou também. Isso aí, Valentina. A imagem é real. Agora, galera, eu não quero causar uma sensação ruim em vocês. Só que entenda uma coisa, galera. É, raramente, na nossa vida cotidiana, na nossa vida normal, nós trabalhamos com imagens reais formadas por espelhos côncavos, tá, pessoal? É por isso que é difícil de exemplificar, tá? Vou te dar um exemplo. Quando eu tenho uma lente, olha, uma lente como uma lupa, no nosso dia a dia, nós utilizamos as imagens reais das lentes. Por exemplo, sabe, projetor de slide, projetor de cinema. Esses projetores, eles formam imagens reais, só que são feitas com lentes e não com espelhos. Só que assim, galera, dá para você fazer isso com espelho também. Então a brincadeira é a seguinte, galera, como vocês falaram corretamente, olha, a imagem ela é real. Por que ela é real? Porque ela é formada pelo encontro dos raios que foram refletidos, tá? A imagem ela é real, pessoal, também, porque ela é formada fora do espelho. Eu sei que isso é uma doideira, assim, no nosso dia a dia fica um pouco difícil de exemplificar, mas é verdade, tá, pessoal? Olha só. Quando eu coloco o meu espelho côncavo perto da minha câmera do celular aqui, olha, você consegue ver o celular, beleza, é uma imagem virtual. Se eu vou afastando, não dá para ver direito, mas chegaria uma hora que ficaria de cabeça para baixo, né? Indicando que a imagem ela é invertida. De qualquer maneira, olha, a imagem ela é real pelo fato de ser formada pelo encontro dos raios. É uma imagem invertida, por quê? Porque ela está de cabeça para baixo, tá? E é uma imagem menor do que o objeto, tá, pessoal? Ela é real, formada pelo encontro dos raios, ela é invertida, tá de cabeça para baixo, e ela é menor do que o objeto. Beleza, galera? Agora, qual que vai ser o próximo passo? Olha, eu vou chegar a esse objeto um pouco mais perto do espelho. Vou colocar o objeto em cima do centro de curvatura. Repara só. Tá aí, ó. Antes o objeto ele estava mais afastado, né? Agora o objeto ele está em cima do centro de curvatura. Está mais perto do espelho. Legal? Galera, quais raios notáveis irei utilizar aqui? Vamos lá? O primeiro raio notável que eu sempre vou utilizar, e eu sempre vou falar isso, até que você entenda isso, tá legal? É o raio paralelo. E Isabela, chegou aí, né? O primeiro raio que eu sempre vou usar é o raio paralelo ao eixo principal. Pessoal, coloca no comentário para mim aí, por favor. O raio paralelo ao eixo principal, ele reflete passando por onde? Fala para mim aí. Vértice, foco ou centro de curvatura? Boa, molecada, no foco. Isso aí, tô gostando de ver, hein? No foco, legal. Qual é o segundo raio que eu usei na imagem anterior que eu também vou usar agora? O segundo raio é aquele que passa pelo foco. Tá, responde para mim no comentário então aí. O raio que passa pelo foco e bate no espelho côncavo reflete como? Fala para mim. Nicolas, tá deitando você aí, moleque. Boa, Arthur, também. Massa, paralelo ao eixo principal. Isso aí. Esses raios se encontram? Os dois raios refletidos pelo espelho se encontram, sim ou não? Sim. Então qual que é a característica da imagem? Real ou virtual? Fala tu. Real. Imagem direita ou imagem invertida? Fala você. Boa, invertida. E o tamanho da imagem? Ela é maior? Ela é de mesmo tamanho ou é menor? De mesmo tamanho, olha. Exatamente o mesmo tamanho, tá?
Só que um tá para cima e outro tá para baixo. Beleza? De mesmo tamanho, igual. Olha, molecada, tô gostando de ver, hein? Tá maneiro, hein? Vamos pro próximo. Olha, o objeto estava em cima do centro de curvatura. Vou chegar o objeto um pouco mais para frente e agora ele está posicionado entre o centro de curvatura e o foco. Beleza? Vamos lá, pessoal. Repetição, hein, gente? Quais são os dois raios notáveis que eu usei? Primeiro, paralelo ao eixo principal, ele converge para o foco. Segundo, passa pelo foco e volta paralelo. Maneiro. Os dois raios se encontram? Óbvio, se encontram. Eu quero que vocês comentem as três características para mim. Fala aí, ó. Real, virtual, direita invertida, maior ou menor? Fala aí. As três de uma vez, fala aí. Nicolas Valentina, muito bem, galera. Isso aí. Show de bola. É uma imagem real, formada pelo encontro dos raios refletidos. É uma imagem invertida, tá de cabeça para baixo. E é uma imagem maior do que o objeto. Galera, um comentáriozinho para vocês aqui interessante, já que nós estamos falando sobre isso. É a primeira vez que eu faço essa comparação para vocês, tá? Só que mais para frente você vai perceber que o espelho côncavo, ele na reflexão, ele tem uma função idêntica à lente convergente na refração, tá? Então assim, galera, só para você ver aí só para fazer um comentário para vocês, quando você podia ir ao cinema, né, antes da pandemia aí, vou voltar assim. Para qual slide você quer, Matheus? O igual? Esse aqui, você quer? Isso, beleza. Então assim, como eu estava dizendo para vocês, quando nós podíamos ir ao cinema, poxa, a imagem lá do cinema, do filme, é uma imagem projetada na tela. Se liga aí, ó, imagem real, tá? A imagem, ela é maior, né? A tela é grandona, né? A imagem maior, certo? E a imagem, pode até não parecer, ela é de cabeça para baixo. Por que ela é de cabeça para baixo? Na tela lá projetada, ela está de cabeça para cima. Só que o objeto que tem essa imagem formada que está de cabeça para baixo, certo? Então, assim, esse caso aqui, olha, esse caso aqui, ele é um caso que seria comparado, por exemplo, se eu tivesse uma lente aí, a situação em que o filme ele tem a sua imagem projetada na telona lá, por exemplo, do cinema. Tá, galera? Então, nesse caso aí, a imagem ela é real, invertida e maior. Pessoal, olha só. Vou voltar aqui uns slides aqui só para você ver uma coisa, tá? Até que o objeto atinja o foco, até o objeto chegar no foco, pessoal, a imagem é real e invertida, tá bom? Você percebeu isso? Olha, o objeto ele está antes do centro de curvatura, a imagem é real e invertida. No centro de curvatura, a imagem é real e invertida. Entre o centro de curvatura e o foco, a imagem ela é real e ela é invertida. As coisas começam a mudar quando o objeto chega no foco, tá? Beleza? Bom, o primeiro raio que eu uso é o paralelo ao eixo principal, beleza. Eu já vou mudar o segundo raio notável, tá, pessoal? O segundo raio notável, ele não vai passar pelo foco, porque aqui não faria sentido, porque o objeto já está no foco. O raio que eu vou utilizar aqui é aquele que que vai na direção do vértice. Ele é refletido simetricamente. Galera, eu tenho um problema aqui, tá? Qual é o problema? O problema é que os dois raios refletidos pelo espelho, eles não apenas não se encontram, eles não se encontram e eles são paralelos entre si. Se eu prolongo esses dois raios que são paralelos, gente, os prolongamentos também serão paralelos. E aqui eu vou utilizar uma situação
em que os professores de matemática usam muito, tá, gente? Retas paralelas se encontram no infinito. Então não tem imagem formada. É por isso que a imagem é imprópria, tá? Chegou no foco, objeto no foco não tem imagem formada. A imagem é imprópria. Para acabar nossa aula, que nós estamos aqui no tempinho apertado, entre o foco e o vértice é o caso que você vê aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Eu posiciono meu celular entre o foco e o vértice e você consegue ver a imagem assim, ó. Raio paralelo, raio no vértice. Note, galera, esses dois raios aqui que são refletidos pelo espelho, eles não se encontram, tá? Mas se eu prolongar, eles se encontram. Gente, para fechar nossa aula, será que você consegue dar as três características dessa imagem aí? Real ou virtual, direita ou invertida, maior ou menor? Fala para mim aí, pessoal, as três características. Eu quero todas as três. Perfeito, galera. Virtual, formada pelos prolongamentos. Direita, objeto para cima, imagem para cima. E maior do que o objeto, tá? Quando você pega um espelho desse para se maquiar, para fazer a barba, olha, eu me vejo maior aqui. Eu estou olhando para o espelho, imagem virtual. Eu estou me vendo de cabeça para cima, imagem direita. E eu estou me vendo ampliado, imagem maior. Beleza, pessoal? Galera, próxima aula.